Bem, meus amigos, boa noite os que estão presentes e boa noite os que estão nos assistindo através do Facebook. Estamos em mais um dia de palestra, neste sábado, e sempre como faço, antes de começarmos propriamente o tema, passo algumas informações que são importantes para nós e para aqueles que estão sempre nos ajudando. Que a campanha de cestas básicas, ela continua, nós ainda não paralisamos e não vamos parar, porque os nossos irmãos realmente estão necessitados. E aqui eu mais uma vez agradeço a todos os amigos que sempre têm nos ajudado, confiado em nós, nos transformando em instrumentos de suas caridades. E também dizendo que as nossas atividades ainda estão restritas. Estamos apenas na quarta-feira atendendo de 8 da manhã até às 16 horas, quando nós encerramos. Na quinta-feira nós temos o estudo que sempre fazemos do livro Nosso Lar, e hoje nós estamos, como vimos, estamos aqui para fazer a palestra cujo tema que é Deus. Um tema muito difícil de ser tratado, mas nós vamos, dentro do possível, trazer algumas informações. Lembrando sempre que a nossa ideia não tem como propósito, nem como objetivo, confrontar ou desrespeitar a ideia de qualquer outro segmento religioso. Eu estou falando e falo no exercício da doutrina, daquilo que eu entendo e que com certeza me fortalece como realidade. Mas em nenhum momento nós iremos aqui deixar de considerar e respeitar o pensamento de cada um, porque um dos princípios da doutrina espírita, e acredito como também das religiões, é respeitar o pensamento e a ideia das demais. Nós somos uma unidade em busca de uma única realidade. Mas ao longo da história, nós vamos mudando os nossos pensamentos, a nossa forma de entendimento, até porque nós estamos no século XXI, que é um século de grandes transformações da própria consciência humana. E a doutrina, como sendo baseada em 3 princípios que a sustenta, que é a filosofia, a ciência, principalmente a ciência e a religião, ela nos dá meios que são bastante promissores para que possamos entender o que defendemos aqui como tema nas nossas palestras. E hoje realmente é um tema complexo, né? Nós vamos falar e tentar falar de uma coisa que a gente não tem o menor conhecimento, que é Deus. Não podemos ser tão imaturos a ponto de querermos entender que seja Deus, como disse-nos Humberto Roden. Que consciência seria essa que nela coubesse Deus? Isso é verdade. Então nós vamos falar da forma como nós entendemos. Então não podemos esquecer que, como observador, estamos numa experiência que é essa nossa experiência humana, buscando uma única realidade, que é a nossa essência. Nós estamos aqui, como eu sempre digo, para nos assenhorarmos, cuidarmos cada um de nós, buscar o entendimento para que possamos, quando daqui partirmos, levarmos todo o nosso patrimônio de conhecimento e conhecimentos através das experiências vividas. É a única coisa que a gente vai ter como verdadeiro tesouro interior, exatamente esse conhecimento adquirido, onde a escala espírita, segundo Allan Kardec, nos mostra um longo caminho a ser percorrido, até chegarmos à condição de um espírito puro, quando não teremos mais nenhuma condição a ser experienciada ou ser duvidada dentro de cada um de nós. Como Jesus é para nós um guia e um modelo, todos nós marcamos a cada momento um passo decisivo ao encontro dele, mas ainda estamos dentro da escala por ele demonstrada apenas no segundo degrau.
somos ainda espíritos imperfeitos e com certeza estamos, todos nós, tentando na nossa luta diária, acreditando sempre nesse Deus, como nós vamos ver, buscando esse entendimento e essa libertação, a ponto do próprio Mestre nos ter dito: conhecereis a verdade e a verdade ela vai te libertar. Nós estamos presos a uma condição porque ainda não sabemos lidar com a verdade. As várias compreensões de Deus ocorrem através da nossa experiência evolutiva. Em cada estágio da evolução, nós vamos ter uma compreensão própria de Deus. Quando dizemos através da oração, que seja feito a vossa vontade, a tão comum oração que Jesus nos ensinou, levamos em consideração que essa vontade corresponda sempre aos nossos anseios. Caso contrário, nós iremos duvidar de Deus. Mas veja o que Jesus nos disse: que só verão a Deus os puros de coração. Ele não falou aqui nos intelectuais, nos benfeitores da humanidade, nos grandes líderes, mas ele falou de pureza de coração. Pureza é uma condição de uma coisa que não se mistura. Então, se a gente for analisar o que significa essa pureza, podemos ter um exemplo com o próprio Judas e o Paulo de Tarso. O processo da transformação nos mostra o quanto a gente pode alcançar em termos de objetivo. Judas tinha Jesus como um grande líder e provocou toda uma situação a ponto de traí-lo, querendo estimular nele um rei que ele achava que Jesus era, que teria que confrontar o Império Romano e libertar o povo judeu. Era esse o propósito dele. Jesus sabia de tudo que ele carregava como objetivo, como ideia. Mas veja o que foi que Jesus anunciou naquela ceia, coisa que ninguém faria, dizendo que seria traído e que daria a primeira parte daquele pão repartido àquele que o trairia. Nenhum de nós teria condições morais de fazer algo de tão grande importância em termos de compreensão. Jesus compreendeu Judas, só que Judas ele não se converteu. Vendo tudo o que fez, ele se entregou à sua própria imaturidade e suicidou-se, mas em nenhum momento ele foi esquecido e não é tido como nós imaginamos, como sendo uma pessoa condenada. Jesus perdoava, como ele disse, incondicionalmente. Mas pior do que Judas foi Paulo de Tarso, porque Judas o traiu, querendo fazer dele um grande ser na condição de um espírito que poderia libertar o povo. Já Paulo perseguia por não aceitar as suas ideias. Mas quando Jesus perguntava a Paulo, como chegou a perguntar por que ele o perseguia, Paulo foi, naquele exato momento, submetido a um processo de uma conversão. Ele disse: que queres que eu faça? Talvez tenha sido o diálogo mais perfeito que tenha existido na humanidade, porque houve aí um encontro de humildade. Jesus perguntar: por que você me faz mal? Por que você me persegue? Sabendo Jesus da condição que ele tinha. E mais humilde ainda foi Paulo dizendo: que queres que eu faça? E aí Paulo se converte e usa toda a sua capacidade, toda a sua inteligência, que não era diferente da inteligência talvez de Judas. Mas Paulo, convertido, ele vai exatamente fazer uma coisa que era exatamente o oposto do que ele pregava e buscava. Então veja que a história da humanidade, ela precisa ser lida, vista dentro desses conceitos que muitas vezes fogem da realidade, porque a teologia muitas vezes ela esconde os fatos por querer tratar as coisas do modo como elas querem. Então Jesus, ele veio exatamente trazer essa nova visão de uma realidade que até então a humanidade não havia despertado. Então, Jesus já nos advertia que deveríamos adorar Deus em espírito e em verdade, e não na forma humana como hoje ainda se adora Deus. Sabendo que Deus, como causa e origem,
origem não atende a uma forma humana que julga, que castiga, caso seja necessário, apesar de todos os seus tributos. Todos nós ouvimos, né, os tributos e os valores de Deus como ser imutável. Deus não pode mudar. Se ele mudar, ele perde a condição de Deus. Mas a gente muda Deus constantemente dentro da gente. Só ele não atender aquilo que a gente deseja, a gente muda a visão dele, né? Deus, ele é onipresente. Essa onipresença abrange tudo o que você imaginar da criação, independente do espaço e do tempo. Ele é onisciente, ou seja, não precisa você dizer nada se direcionando a ele, porque ele já sabe de tudo. Ele é onipotente, ou seja, ele pode tudo, mas não é essa onipotência como as pessoas imaginam, na condição de ser um soberano, um rei que comanda os seus súditos. A onipotência de Deus é a capacidade criativa que ele teve e tem. Por isso que Jesus disse: meu Pai não para de trabalhar um só instante. Isso é a onipotência de Deus, esse poder que ele tem de trabalhar constantemente em prol de todos nós, porque ele, como Criador, nós com certeza somos a criatura, e ele soberanamente é justo e bom. E em resumo, nós podemos dizer que Deus é a essência mais pura e verdadeira do amor, um amor que não se condiciona a nada, e esse amor que ainda não entendemos, por ser um amor que está muito acima da nossa compreensão do que seja amor e amar. Nós espíritas, nós não aceitamos a Trindade. Não estamos aqui questionando a religião cristã católica. Quando fala da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, porque ela personifica Deus. Então, Jesus disse: eu e o Pai somos um, isso em essência, né? E sede perfeito, como perfeito é o nosso Pai. Ele faz aí um confronto entre o Criador e a criatura. Paulo de Tarso nos disse, né? Em Deus estamos, em Deus somos e em Deus nos movemos. Olha que definição perfeita que Paulo faz sobre Deus. Allan Kardec também diz: nós somos para Deus como peixes no oceano. No oceano, né, como sendo todo o universo criado, quando o peixe ele não tem noção do que seja o oceano, mas ele vive mergulhado e vive e sobrevive no oceano, como nós, né, fazendo uma alusão à humanidade. E veja que em todas essas afirmativas fala-se de um Deus manifesto, um Deus que está na essência de todos nós. Movidos pela ignorância, todos nós acreditávamos que esse reino de Deus que Jesus anunciava, ele viria, como nós vimos, para libertar o povo judeu do domínio romano, que Jesus falava do seu reino. Era uma maneira que ele tinha de saber, de tentar colocar naquele tempo uma compreensão e uma ideia de um Deus que com certeza estava acima de tudo e de todos. E certa vez ele, interrogado pelos fariseus como haveria de vir o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparências exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Veja que Jesus faz exatamente uma observação sobre Deus e o seu reino, mostrando que ele está dentro de nós, como nós mais adiante vamos ver, em termos de compreensão, o que Jesus quis nos dizer acerca desse reino. Esse, portanto, será o tema base do que nós vamos apresentar nesta noite. No Livro dos Espíritos, sabiamente,
Allan Kardec faz, na introdução das perguntas, a mais importante talvez de todas as formulações e questões que ele apresentou, quando ele pergunta aos espíritos: que é Deus? E é interessante que essa resposta não veio de um espírito, foram de vários espíritos, porque Allan Kardec ele era muito criterioso, ele não tomava como verdadeira uma única resposta, ele via várias respostas e via o quanto elas eram semelhantes em termos de conteúdo. E todos os espíritos, principalmente o que ele chamava o espírito de luz, o espírito da verdade, disse que Deus era uma inteligência suprema, causa primária e origem de todas as coisas. Eu não acredito até hoje que alguém possa ter uma definição de Deus mais perfeita do que essa. Por quê? Porque a inteligência é a faculdade de conhecer, de compreender e aprender, bem como resolver problemas e conflitos e poder se adaptar a novas situações. E é exatamente Jesus já havia nos dito que Deus, ele era uma manifestação dentro de cada um de nós. E como inteligência, que somos na condição de seres cocriados, podemos desenvolver os nossos potenciais através das nossas transformações. Por quê? Porque uma inteligência é sempre uma coisa que jamais poderá existir como inerte, porque as pessoas tinham Deus como aquele que criou e está criado, e a partir de então tudo fica sob o comando dele, o que não é verdade. Se Jesus via e dizia que nós somos semelhantes como criaturas ao Criador, nós temos com certeza também na nossa essência os atributos de Deus, e um desses é a inteligência, porque quando mais adiante ele pergunta o que é o Espírito, eles fizeram exatamente uma complementação dessa pergunta, dizendo que são os seres inteligentes da criação. Veja que em todas as duas respostas houve a palavra inteligência. Então nós somos inteligentes, só que Jesus, ou melhor, que Deus é uma inteligência que está muito aquém do que nós possamos imaginar, porque a inteligência é suprema. Então, para tentarmos entender essa resposta, vamos fazer uma viagem e analisarmos o conflito existente entre o que sabemos agora e o que nos foi ensinado através da religião, ou das religiões, que acreditava que a Terra, nada contra, tinha apenas 6 anos, está lá no Antigo Testamento, e que a mesma era o centro do universo, que é o que eles chamavam de geocentrismo, e tem um autor que até complementa dizendo que também era o egocentrismo, era aquilo que estava dito e ninguém podia mudar, e tudo isso foi criado em 7 dias. Se você pegar a Gênese bíblica do Antigo Testamento, está lá dito dessa forma. Hoje sabemos que a Terra não é mais o centro do universo, e que tem em média 4 bilhões de anos, veja a diferença, e que o universo tem pouco mais de 15 bilhões de anos, e que tudo começou a partir de uma pequena quantidade de energia concentrada, energia essa que se expandiu e começou a formar todos os sistemas que compõem o universo, tão famoso Big Bang. É verdade que alguns segmentos da ciência, alguns cientistas, eles discordam do Big Bang. Eu particularmente concordo, eu acredito que tudo tem um sentido. Quando a gente estuda a física quântica, a gente tem uma facilidade maior de entender o que seja essa energia primordial, essa energia que cria tudo. Como lá no Antigo Testamento, eles chamaram do sopro divino, ou sopro de Deus, ou até mesmo sopro do Criador. É exatamente essa energia que temos a capacidade de utilizar para evoluirmos da maneira que quisermos e aonde estivermos. Então, durante muitos séculos, a religião dominou o pensamento de todas as civilizações. Todas as civilizações, ainda hoje nós vemos o quanto a religião ainda ela é pragmática, preconceituosa, individualista nos seus pensamentos, nas suas ideias.
Mas através do surgimento da ciência, ele fala naquela época, começaram os conflitos e cada vez mais a ciência e a religião foram se distanciando. Esse foi o grande problema que ainda hoje nós enfrentamos em termos de atraso evolutivo. Esse distanciamento que existe entre ciência e religião. Graças à doutrina espírita, digo isso com muita propriedade, nós estamos começando a abrir algumas janelas, para não dizermos portas, para que haja um entendimento, e nós estamos sendo muito auxiliados pela física quântica. Então hoje nós temos uma visão bem mais espiritualizada cientificamente do que seja a nossa vida e a existência, principalmente Deus. Como exemplo, nós temos Galileu. Todos nós conhecemos a história de Galileu, que quando ele apontou uma luneta para a Lua, ele viu Saturno e viu Júpiter, e ficou impressionado com algo que ele jamais imaginou que poderia ter visto, e uma das coisas que mais chamou a atenção dele foram as 4 luas de Júpiter, essas luas que giravam em torno de Júpiter. Daí ele entendeu que a Terra não era, como se dizia, o centro do universo, o que levou ele praticamente a ser condenado, e graças à refutação, ao reconhecimento, entre aspas, de que ele estava errado, ele conseguiu ser perdoado, mas disse que ao final daquele tribunal, ele ainda disse a um amigo, mas que a Terra gira em torno do Sol, gira sim. Ele aceitou da boca para fora, mas por dentro ele não considerou, e graças a ele nós tivemos o primeiro momento do heliocentrismo. Por isso, esse nosso estudo é para nós tirarmos Deus totalmente da Terra, esse Deus humanizado, criado à nossa imagem, e vermos um Deus mais universal, um Deus que manifesta-se em todas as coisas. Leon Denis diz uma coisa muito interessante, ele diz que o espírito, ele dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, para despertar nos homens e ascender na condição angelical como espírito. Essa é a nossa viagem evolutiva, da qual todos nós temos que participar. Então nós não somos criacionistas, claro que não acreditamos em Adão e Eva, com certeza como espíritas, nem somos evolucionistas preso à teoria de Charles Darwin. Nós somos evolucionistas levando em consideração o ser espiritual, como está mostrado aqui por Leon Denis. Aí, antes de falarmos propriamente sobre Deus, nós vamos fazer uma viagem pelo universo. Sei que tem algumas coisas aqui que são de natureza científica, mas são informativos que vão fazer a gente ter uma compreensão talvez melhor sobre Deus. Vamos tomar como referência uma pequena bola azul em meio ao universo. Tudo que somos, vivemos e pensamos está contido nessa pequena bola chamada Terra. Hoje sabemos que existe o Sol, uma estrela de maior grandeza, e que a Terra, no caso, um pequeno planeta, gira em torno dele com mais 8 planetas. São 9 planetas, como nós sabemos e aprendemos lá na escola, que giram em torno do Sol, sendo a Terra um deles. Para se ter uma ideia do universo e sua grandeza, a única medida utilizada para medir distância no universo chama-se ano-luz, onde um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano. Seria você tocar no interruptor para acender uma luz e ela levar um ano para ser acesa. É a distância que se utiliza para medir os corpos celestiais que estão no universo. Ora, sendo que a luz percorre em um segundo 300
200.000 quilômetros. Para se você ter uma ideia, a velocidade da luz consegue dar 7 voltas em torno da Terra em apenas 1 segundo. E vocês vão entender por que é que eu estou falando sobre isso. Os cientistas descobriram que as estrelas se aglomeram em sistemas chamados galáxias, que são grandes ilhas que ficam vagando no universo. Uma dessas galáxias, chamada Via Láctea, que possui um diâmetro, atente para o número, um diâmetro de 100.000 anos-luz, ou seja, a luz leva 100.000 anos para percorrer a nossa galáxia de uma extremidade à outra. E nela se encontra uma estrela, uma das estrelas, chamada Sol, e em torno dessa estrela o nosso planeta gira, que é um dos menores do sistema solar. Vendo tanta grandeza, você acredita que Deus criaria um ser, que é a sua imagem e semelhança, para viver alguns poucos anos em um pequeno planeta de pequena importância diante de todo esse universo criado e mantido por Ele? Por isso é que os Espíritos se referiram a Deus como sendo algo que está na consciência de cada um. Tiramos esse Deus antropomórfico que foi criado e ainda hoje persiste no pensamento de muitos. Veja também como o nosso livre-arbítrio, que a gente tanto fala, ele é limitado diante de tudo isso. Imagine que são 200 bilhões de Sol, e cada Sol possui em média 10 planetas, talvez bem maiores que o nosso. Passamos pouco mais de 80 anos em média no nosso planeta e saímos daqui praticamente sem entendermos nada. Isso é uma grande verdade. Imagine como espíritos mortais que somos, que ainda estamos distantes de toda essa grandeza, principalmente na condição de querer compreender Deus. E tem aqueles que ainda confundem Deus com Jesus, o governador escolhido por Deus para dirigir o destino do nosso planeta, que é a Terra. Por isso que a doutrina espírita, sendo ciência, filosofia e religião, nos ajuda a ter uma melhor compreensão de Deus, como eu disse, sem querer menosprezar as outras religiões ou crenças. Mas continuando, como vimos antes, pensemos num Deus, agora a gente ainda vai falar de grandeza, coordenando 100 milhões de galáxias. Eu falei de uma galáxia, uma das menores, que é a nossa, atendendo a cada um de nós. Ainda existem aqueles que dizem que conversam e ouvem Deus, e que talvez seja o Deus criado pelas religiões da época, que não tinha a menor ideia da sua grandeza e que tem que coordenar e cuidar da vida de civilizações que ocupam mais de 100 milhões de galáxias. Qual o nosso privilégio diante de tudo isto? É quando eu disse há pouco, Humberto Roth estava certo quando ele disse que Deus seria esse quem em nossa inteligência coubesse. E veja como ele disse, ainda tem gente que diz que conversa com Deus. Imagine 2000 anos antes de Cristo, como viviam as civilizações. Vamos agora ter uma ideia do que foi esse Deus que nos ofereceram, e é por isso que tantos ateus não têm a menor necessidade de acreditar. Não havia naquela época escrita, tudo era de boca a boca. Quantas distorções, segundo eles, houveram? Sabemos, aí vem a parte mais importante, que as civilizações viviam num sistema de organização social feudal, onde dominava a lei do mais forte. Foi sempre assim na história da humanidade. A lei do mais forte predominava. Tinha um rei mantido por um exército,
que defendia o seu reinado, dominando e oprimindo a plebe. Todos nós sabemos que os reinados sempre foram mantidos dessa forma: o rei mandando, o exército dando a ele o suporte e oprimindo a plebe que viesse a contrariar as determinações e as ordens do rei. Esse modelo serviu para o homem daquela época idealizar Deus, porque ele via em Deus um ser supremo, como nas civilizações antigas eles tinham Deus no trovão. Quando trovejava, ele dizia que era Deus com raiva, com a ira. Quando chovia, era um Deus. Então existia o Deus da chuva, o Deus do trovão, esses deuses que eram aqueles que estavam acima de tudo e de todos e que tinham o poder de comandar, castigar e punir e até matar aqueles que se contrapusessem aos seus domínios. Então, esse modelo serviu para o homem daquela época idealizar Deus, um Deus mais poderoso do que o próprio rei, que também possuía seu exército. Nós ouvimos tanto falar dos anjos guardiões, né, punindo em nome de Deus os pecadores. As religiões judaicas cristãs criaram um Deus baseado nesse modelo, ou seja, um Deus superior e dominador. Um Deus, como nós falamos, antropomórfico, um Deus totalmente humanizado, que pune todo aquele que não o segue. Outra questão: todo aquele que contraria a lei de Deus vai para o inferno eterno, como o plebeu que contraria a lei do rei, ele é preso e morto. Vejam como eles humanizaram Deus. Veja o caso de Jesus, que desafiou a lei de Roma. Temos, no caso, com relação, um Deus totalmente vingativo, que não mata, mas nos impõe um sofrimento muitas vezes eterno, como a gente sempre tem ouvido. Esse é o Deus que nos foi imposto e que muitos ainda o mantêm como verdade, como sistema de acreditar. Afinal, qual é o nível do atual conhecimento científico sobre o que a realidade efetivamente é, a nossa realidade? Do que essa realidade é constituída? Quais são os seus limites e onde fica Deus em nossa vida? Mais uma vez nós vamos fazer aqui uma avaliação de aspecto científico. Para início de conversa, você está errado se acha que as coisas ao seu redor estão paradas. Nós falamos anteriormente do macrocosmo, vamos falar agora do micro. Neste exato momento, tudo se move a uma velocidade de 108 mil quilômetros ao redor do Sol, ainda fazendo referência ao macro, e mais de 1.220 quilômetros em torno do eixo central da Terra, num total de 109.220 quilômetros por hora. Nós estamos nesse exato momento viajando nessa velocidade, sem sentirmos nada, estamos aqui sentados. Isso mesmo, agora você sentado aí nessa cadeira está fazendo essa viagem. Tudo isso acontece enquanto 2 bilhões de neutrinos por segundo atravessam o nosso corpo. Perceba que coisa diferente é a realidade comparada com aquilo que você percebe dela. Isso eu estou falando com relação a nós. Imagine se a gente quisesse fazer uma avaliação com referência a Deus. E tem mais. Atualmente sabe-se que o universo físico é constituído por 75% de energia invisível, chamada energia escura. Sabe-se também que o universo é constituído por 20% também de uma matéria invisível, chamada matéria escura. Dos 5% que nos resta, 4% é formado de plasma, uma matéria não atômica, restando apenas 1% da matéria que nós conhecemos. Isso é provado por cientistas. Isso não é nenhuma divagação, não é nada em sentido religioso ou qualquer outro meio, ou por outro meio. Ou seja, em relação à nossa realidade, mesmo dentro do aspecto científico, como eu disse, nossa ignorância é da ordem de 99%. Em relação ao átomo, falando agora sobre o microcosmo, caso fosse possível ampliar seu núcleo até atingir
o tamanho de uma moeda, nessa proporção, a primeira órbita ficaria a uma distância de 400 metros do núcleo, e esse imenso espaço vazio do átomo fora dado o nome de espaço de Hilbert, ou o vácuo quântico, que é uma região fantasma, onde as leis da física também não funcionam. Se colocasse agora, veja o que ele diz aqui, um microscópio na sua testa, e que pudesse captar todo o seu interior, veria primeiramente as células nervosas, que são os neurônios. Essas células nervosas são formadas por moléculas, as moléculas, por sua vez, são formadas por átomos, os átomos são formados por prótons, elétrons e nêutrons, e dentro de cada próton existe 4 quarks, e se mergulhar mais ainda, vamos chegar ao vácuo quântico, ou fluido cósmico universal, é exatamente a essência divina. Veja onde é que Deus está na vida de todos nós, exatamente dentro de um lugar totalmente imensurável, dentro de uma realidade totalmente distante do que nós possamos imaginar. Aí você pode dizer, bem, então não vou mais acreditar em Deus, porque Deus não existe. Deus é uma manifestação viva e ativa na vida de todos nós. Mas a gente não precisa entender Deus, a gente precisa sentir Deus. Entender Deus é uma questão bem diferente do que é sentir Deus. Veja o que diz um filósofo taoísta chinês. Tanto os taoístas como os budistas, eles não falam em Deus, eles falam no manifesto. Eles não têm, como nós temos os ocidentais, essa visão mais direta de Deus. Mas ele diz assim: a imagem que você possa conceber do Criador não é a sua verdadeira realidade. Esse Deus que a gente imagina que seja, ele não é verdadeiro. Qualquer nome ou forma que você queira lhe atribuir não indicará quem verdadeiramente ele é. No imensurável e incompreendido está a origem do céu e da terra. Todas as coisas que podemos nominar está nessa essência divina. Somente através das nossas existências devemos contemplar e entender a essência divina, e só iremos compreender tudo isso quando nos tornarmos um com Ele. Aquilo que Jesus havia afirmado. É como uma gota de água que se mistura no oceano. Tudo falando de uma grandeza que está muito distante das nossas condições ou capacidade de entendimento. Conclusão: se não sei quem sou, como posso saber quem é Deus? Deus é uma manifestação divina. À medida que caminhamos, Ele vai se manifestando em nós. Portanto, Deus não fala conosco. É bom que a gente entenda isso. Não peça nada a Deus, porque Ele já lhe deu tudo. Ele lhe deu a vida, Ele lhe deu o direito de escolher o que você quer fazer da sua vida, e Ele respeita nossas escolhas, porque Deus não julga ninguém, porque se Ele julgar, Ele perde a condição de ser Deus. Porque quem é onipresente, onipotente, onisciente, soberanamente justo e bom, e traz um amor incondicional, não pode julgar, porque quem julga pode absolver ou condenar. Deus nem julga e nem condena nem absolve. E ainda existem aqueles pastores evangélicos na televisão dizendo todo dia que falam com Deus. É incrível, né? Então, tem uma passagem muito interessante, que foi o encontro de um sacerdote cristão, um padre, com um monge oriental. Então, o sacerdote, ele começa exaltando Deus, falando de Deus em todos os seus atributos, como sendo Ele o Criador de todas as coisas, tudo isso que nós sabemos. E o monge, muito tranquilamente, aceitou tudo o que aquele sacerdote cristão disse. E aí, ele faz a pergunta ao sacerdote: quem criou o pecado? E o sacerdote responde: quem criou o pecado foi o demônio. E aí o monge pergunta novamente: e quem criou o demônio? E o sacerdote fica sem resposta, porque
Porque se ele disse, se Deus criou tudo, por que Deus criou o demônio? E o monge finalmente concluiu dizendo, então quem é mais pecador? O demônio que criou o pecado ou Deus que criou o demônio? Olha o questionamento. Conclusão, esse é o Deus criado pelos homens. Quando Deus tem filhos diferentes, mas Deus não tem filhos escolhidos. Um pai não difere um filho do outro. Portanto, o demônio é filho de Deus que está, por enquanto, ignorando as suas leis, mas nunca um condenado. Eu vi ainda hoje na televisão um documentário fantástico sobre o budismo. Eles fazem, em determinada época do ano, um grande encontro de meditação e eles convidam os demônios para a festa que eles fazem, porque eles dizem, porque enquanto algumas religiões trabalham em expulsar o demônio, sai desse corpo Satanás, eles entendem, como nós espíritas entendemos, que os nossos inimigos precisam ser mais compreendidos do que condenados, porque se Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a si mesmo, seria uma contradição pensarmos diferente. Então eles fazem aquelas festas, aqueles rituais, para que todos os demônios, os que nós chamamos de demônios, sejam convidados e ali eles sejam doutrinados. Eles oferecem até comidas, bebidas para eles, numa festa de uma confraternização, que com certeza é de um pensamento totalmente voltado para o amor ao próximo. Então, outra coisa, o pecado não existe como a religião mostra. Existem erros que precisam ser corrigidos, muitas vezes através, como nós tanto pregamos, as reencarnações. A vida é eterna, mas o sofrimento não. Portanto, não existe penas eternas. Então, mais uma coisa que a gente precisa pensar. Se o homem tem Deus em sua essência, ele sabe muito bem o que é certo ou é errado. Então não adianta você dizer a uma pessoa que ela está certa ou errada, porque ela tem na sua essência a capacidade de saber. Se ela não souber no momento, mas um dia ela vai saber. Por isso que Jesus disse, a quem muito for dado, muito será cobrado. Tem uma outra passagem muito interessante, é que um samurai, ele era o segundo homem do rei, era um homem extremamente violento e ele fazia parte da guarda do rei. Só atendia o rei do Japão. E esse samurai era verdadeiramente um homem temível por todos. Certa vez ele procura um mestre budista. E ele faz a seguinte pergunta: existe céu ou inferno? E o monge olha para ele e diz: como você ousa me fazer uma pergunta dessa natureza? E aí o samurai, por ser a autoridade que ele era, um homem que nunca foi questionado por ninguém, ele se levanta e empunha e puxa sua espada para cortar o pescoço do monge, e o monge diz a ele: antes de você fazer o que você está querendo, isso é o inferno. Aí ele colocou novamente a espada em sua bainha e sentou-se e disse: agora você encontrou o céu. Céu e inferno estão dentro de cada um de nós. Vejamos uma maneira fácil e comum de explicar o Deus humano. Eu coloquei isso aqui porque é muito interessante a gente entender o que as tradições, a cultura, elas impõem na consciência da humanidade, principalmente dos nossos jovens, querendo que elas sigam exatamente aquilo que é, de alguma maneira, imposto. Recentemente eu estou vendo na televisão uma proposta da militarização do ensino, como se uma escola fosse uma unidade militar que fosse movida por uma ordem unida. Gente, a educação ela é libertadora, a democracia tem que existir principalmente nas escolas. Os jovens eles têm que aprender para construir suas próprias ideias. Nós não estamos aqui para sermos gados, como dizia Charles Chaplin, saindo de curral para curral, dominados por homens e conduzidos pelos mesmos. Então imagine um professor que chega na sala de aula de uma escola primária da Rússia. Vocês sabem, nós sabemos que a Rússia ela defende o marxismo, ensinando a essas crianças, vamos supor, esse professor, que Deus não existe. Então eles são ensinados
são orientados a não acreditar em Deus. Em outra escola, por exemplo, na Itália, berço do cristianismo, um professor ensina aos alunos que Deus existe. Agora, como seria o encontro no futuro dessas crianças, já depois de adulta? Seria de conflito, porque cada um iria defender aquilo que lhe foi ensinado. Uma seria aquela que não acreditaria em Deus e a outra seria aquela que acreditaria piamente em Deus. É exatamente isso que nós chamamos de fundamentalismo religioso. Cada povo quer incutir na consciência do seu próprio povo esse Deus e essa religião que já não tem mais tanto sentido para ser da forma como é. Porque eu não preciso ir para uma igreja, para um centro espírita, para um templo, para poder conversar com Deus ou entender Deus, porque Deus está dentro de mim, onde eu estiver. Consequentemente, nós temos que aos poucos começar a abolir esse sistema de crença que nos foi imposto. As igrejas hoje trabalham com grandes concentrações, envolvem grandes fortunas, são verdadeiros impérios, mantendo uma coisa que não é verdadeira, um salvacionismo que não salva ninguém, um Deus que não existe, como nós estamos vendo aqui. Então, finalmente fica a pergunta: quem é Deus? O que é Deus? E aí eu vou dizer a vocês, não sei. Sei apenas que, segundo a doutrina espírita, trata-se de uma inteligência suprema. E a causa, com certeza, de todas as coisas, porque tudo segue uma ordem inteligente e tudo tem um princípio que nós chamamos uma causa. Nada é por acaso. Por isso que eu sempre digo, qualquer coisa que está acontecendo na sua vida, ao invés de você procurar fora os motivos que está levando isto a acontecer, olhe para dentro de você, porque os seus problemas são causados unicamente por você. Se não foram de uma causa presente, pode ter certeza que existe uma causa passada. As reencarnações, elas servem para corrigir esses fatos que fazem parte da vida de todos nós, e muitas vezes é até bom que aconteça. O sofrimento dura o tempo que levarmos para aprender o que Ele tem para nos ensinar. A obra de Deus, ela é toda pedagógica. Deus não pune, não castiga, não impõe, Deus nos ensina. Por isso que Ele nos manda mestres, espíritos puros na condição de um Cristo, que é um co-criador, para que Ele possa trazer para nós, não a salvação como muitos imaginam, mas o aprendizado. As pessoas têm que entender que só existe um meio para o homem evoluir: estudar e observar. Seja um grande estudioso e um bom observador, você tem tudo para ser uma pessoa feliz. Mas, sobretudo, Deus é amor. E o amor de Deus é incondicional, ou seja, Ele ama todos por igual, sem escolhidos. Não existe Deus de religião, dessa ou daquela religião. Esse Deus foi o homem que criou. Deus é universal. Jesus sempre dizia: Deus está em tudo e em todos, e toda a sua obra é algo divino em nossos corações. E se você quiser sentir Deus, que seja no seu silêncio e nas suas orações. A gente vê tantas pessoas gritando o nome de Deus, como se Deus fosse surdo, como se Deus estivesse ali para ouvir. Se você quer conversar com Deus, converse com você. Ele está em você. Deus é a sua essência. É claro que nós estamos distante dessa essência pelas nossas imaturidades e pela própria ignorância, mas se nós mergulharmos fundo dentro de nós, aos poucos nós vamos quebrar um pouco essa distância e essas barreiras que a gente cria, nos fazendo ficar tão distante dele, quando ele está tão presente na vida de todos nós. Vejamos as suntuosidades dos templos, né? Tanto os templos como houve o templo de Jerusalém, um templo que cabia milhares e milhares e milhares de pessoas. O que foi que Jesus disse? Que tudo passava, que os templos não iam permanecer, mas as palavras, ou a palavra de Deus, esse amor jamais deixaria de existir, que não precisava o homem construir tanta coisa fora, quando ele deveria entender que toda edificação verdadeira é dentro de cada um de nós. A ponto dele ter nos mostrado que não importa de onde você veio, o importante é para onde você vai.
Não podemos esquecer que a maioria de nós só procura Deus nas dificuldades, barganha. As igrejas estão oferecendo todos os dias, parece um balcão de negócio. Você paga para Deus lhe dar alguma coisa, como se Deus vivesse de barganha, né? Nós temos outros que esperam dele um milagre, que é puro capricho, como se Deus tivesse na condição de atender cada um de nós. Por isso que o próprio Espiritismo nos diz, quando ele pergunta onde é que está Deus, né? Deus está na consciência de cada um. A lei de Deus, ela é aquilo que vai nortear a vida de todos nós, sem precisarmos estar perguntando, pesquisando, questionando. É só cumprir a lei. E qual é a lei de Deus? Aquilo que Jesus mais nos ensinou: amar ao próximo como a si mesmo. É a coisa mais difícil que tem para se praticar num mundo onde existe tanta diferença como o nosso. Somos diferentes em tudo, principalmente porque praticamos uma vida social movida por egoísmo, por orgulho e, acima de tudo, vaidade. Isso faz a gente ficar distante, e distante um do outro. Então, estamos distantes de Deus, porque Deus, ele é a própria união em essência que precisa que todos nós venhamos entender. O verdadeiro sentido e percepção de Deus pode neutralizar e mudar tudo que está em você ou em sua volta, mas isso depende de você, como você o entende. Portanto, quando nós louvamos a Deus, que é diferente de pedir, até mesmo de agradecer, temos uma grande chance de tê-lo mais pleno e confiante em nós. Quem nos dá um exemplo muito bonito do que seja a confiança e a louvação a Deus é Francisco de Assis. Conta-nos que quando ele estava para cauterizar os seus olhos, que ele estava praticamente cego, e a infecção tomava conta dos seus olhos, naquela época não existia cirurgia. Os olhos dele tinham que ser cauterizados, eram 2 brasas ardentes que iriam queimar os olhos. E ele faz uma prece ao irmão Fogo, pedindo a ele que se faça o que se deve ser feito, mas que ele, naquele momento, procurasse aliviar um pouco a sua dor. Mas ele disse: nesse momento eu fecho os olhos para o mundo, para abrir meu coração para Deus. Aí é verdadeiramente a confiança que muitos não têm, e ele realmente dá uma lição do que seja esse amor. O homem de bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Eu sempre digo, Deus nos criou para sermos bons e nunca melhores, porque o melhor é competir. E nós não estamos aqui para competir um com o outro, nós estamos aqui para amar um ao outro, nos ajudarmos, sermos solidários. Por isso que a família, como célula fundamental do nosso processo evolutivo, nos impõe a união mesmo em meio à diferença. Por isso que o próprio Emmanuel disse: nasceste na família que escolheste, ocupas o corpo necessário para o teu processo de crescimento interior, embora não possa voltar atrás, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. A vida é sempre um recomeço, porque Deus nos criou para sermos assim, e assim é que Ele nos dirige como um ser que nos criou a todos. Então, o verdadeiro homem de bem, que tem Deus em sua vida, é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade com toda a sua pureza. Questiona sua essência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou a lei de Deus, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se de propósito não deixou escapar uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros o fizessem. Esse é o homem de bem, esse é o homem que Deus criou e idealizou. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem, aí claro, sua permissão. E em todas as ocasiões sempre procura respeitar a sua vontade.
Isso não é fácil, mas é o que vai nortear a vida de todos aqui. Vejam que a gente fez aqui uma rápida avaliação do conhecimento muito distante do que seja verdadeiramente Deus, mas o que nós temos como objetivo nesta noite é fazer com que haja uma reflexão e sairmos um pouco desse modismo, né, dessa inércia espiritual e buscarmos algo que seja muito mais voltado para esse Deus, que é um Deus universal, um Deus que nos dá todos os direitos a sermos, e todo o direito de sermos o que quisermos ser, e Ele sempre vai nos entender. A demora que cada um tem para aprender é de cada um. Mas Ele sabe, no final de tudo isso, que todos nós estamos condenados a sermos felizes. Eu costumo sempre dizer, um pai não matricula um filho numa escola se não esperar dele o aprendizado. Mas ninguém dá a certeza do tempo em que ele vai construir todos os conhecimentos que a escola vai oferecer. Por isso que a escola estará sempre de portas abertas, dando a ele as oportunidades que ele desejar, para continuar o seu estudo. Cair e levantar é um processo de todos nós como seres ainda imperfeitos, buscando a perfeição. Que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo sabendo que a paixão é perigosa. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera, ele é incerto. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é cheia de momentos tristes. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que um dia eles acabam indo embora. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de agradecer e retribuir o bem que lhe fiz. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras pessoas querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que as pessoas, ou que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo por mim. Que eu não perca a luz e o brilho do olhar, mesmo sabendo que muitas vezes não verei no mundo, porque a escuridão com certeza poderá obstacular meus olhos. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e desafiadoras. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Que eu não perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo das dificuldades de manter em harmonia. Que eu não perca a vontade de doar esse enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será esquecido e até mesmo rejeitado. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo muitas vezes é tão pequeno dentro de mim. E acima de tudo, que eu jamais esqueça que Deus me ama infinitamente. Que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, mas a vida é construída de sonhos e nutrida pelo divino amor de Deus. Esse é o Deus que a gente tem que buscar. Veja que em meio a tantas dificuldades, tantos conflitos, e em nenhum momento ele vai deixar de ser Deus em nossas vidas. Que nós tenhamos um bom dia, um final de dia, um bom domingo, um bom feriado e até a próxima semana.